Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na presença do Criador, respirando a beleza, as maravilhas que Deus nos proporciona cada manhã, cada dia. Por isso, acordemos ao raiar do sol e deixemos que os primeiros raios do sol seja a nossa energia que nos fortalece, que nos abastece desta presença restauradora de Deus. Deus quer que cada dia seja para nós uma oportunidade de crescimentos e passos que devemos a Ele dirigir. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja é Mateus capítulo 12, versículos de 1 ao 8. O capítulo 12 de Mateus é conhecido como com alguns episódios em que os fariseus se dirigem a Jesus para questioná-lo, para criticá-lo e até condená-lo. Mas Jesus vai sempre responder à altura às intervenções hipócritas dos fariseus. Hoje, Jesus responde uma delas, que será relacionada ao sábado. O Evangelho diz: naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quer a misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante. Jesus nos chama a atenção neste Evangelho que nós temos de observar com reverência, com zelo, com maestria, a lei de Deus, mas não como os fariseus. Precisamos olhar a lei como aquela que nos liga a Deus. Precisamos olhar para a lei de Deus não como um entrave que nos impede de ver quem é Deus. A lei só pode ser acolhida e vivenciada por nós se for ela uma ponte que nos liga a Deus, e não um abismo. Para os fariseus, a lei era mais um abismo do que uma ponte. Aqui os fariseus reclamam a Jesus em relação aos seus discípulos, porque estes estão indo contra a lei do repouso.
A lei que dizia que não se podia fazer nenhum tipo de trabalho no sábado. E os discípulos de Jesus aqui estão colhendo algo para comer, o que não era permitido, porque assim se estava violando a lei do sábado. Contudo, Jesus vem fazer uma pergunta para os fariseus. Eles dirigem uma pergunta a Jesus, por que eles estão fazendo isto? E Jesus faz uma pergunta para eles, responde fazendo uma pergunta, como era prática na cultura judaica. Não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? E aí vai dizer Jesus, quando eles entraram na casa, comeram os pães que era para ser oferecido em sacrifício. Mas eles comeram. Somente os sacerdotes podiam manusear aqueles alimentos. E mais uma vez Jesus acrescenta: ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? E aí Jesus reafirma a sua identidade. Aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Depois Jesus diz: quero a misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Se tivesse pensado assim, não terias condenado os inocentes de Jesus. Os fariseus colocam a lei acima do próprio Deus, acima da misericórdia de Deus. Por isso, passam por cima das pessoas, se for para obedecer esta lei. Deus fica em segundo plano. Jesus termina dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Caríssimos irmãos e irmãs, tantas vezes nós também nos comportamos na igreja como pessoas puritanas, que colocamos a lei acima de Deus, que quando se faz alguma coisa na igreja que eu acho que diz respeito à lei, eu condeno a pessoa. Tantas vezes se ouve na igreja algumas senhoras, senhores também, que quando vê uma pessoa na fila da comunhão e sabe que esta pessoa não é casada no religioso, condena esta pessoa. Porque diz, esta pessoa não pode receber a comunhão se não é casada. A lei diz isto. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que a lei. Assim diz Jesus hoje no Evangelho. Por isso que nós devemos olhar é o exercício pastoral de cada pessoa, as exigências pastorais de cada pessoa, e não enquadrar as pessoas na mesma lei. Por isso, amados irmãos e irmãs, usemos de misericórdia na nossa relação com o nosso irmão. Quando usamos de misericórdia, nós tratamos as pessoas com respeito e com amor. O amor é que deve fazer com que todos tenham espaço na igreja, na comunidade, nas pastorais. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor.